tua vontade nesses momentos assim. Eu tenho vontade de pregar até meia-noite mesmo. Se deixar, a gente vai mesmo. Mas pode deixar, vamos parar 15 para meia-noite. Hoje estamos com nossa igreja em Estiva, aqui conosco. Temos uma plaquinha lá na igreja agora, avisando a comunidade local que passar por ali que ela está fechada porque os membros e congregados estão aqui. Então é um prazer estar com os nossos irmãos de Estiva aqui também. Tentando ver se as crianças estão embaixo do sovaco, como foi sugerido. Ok. Irmãos, o Evangelho de João, lá no capítulo 11, versos 17 a 26, narra um momento muito interessante, muito importante, onde Lázaro havia morrido. Lázaro, irmão de Marta e Maria. Já havia 3 dias desse fato. Jesus chegando ali em Betânia, Marta fica sabendo disso e vai em direção a Jesus. E logo que o vê, o argue ou o informa, dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus responde: Marta, nos versos 25 e 26, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Irmãos, essa pergunta de Jesus a Marta é a pergunta que precisamos responder sempre. Falava sobre isso aqui na IBD ainda há pouco. Porque não é difícil nós falarmos que, nesses dias principalmente, né, que Jesus morreu e que ressuscitou e que é Páscoa. Recebi algumas mensagens, uma até eu vi pouco antes de vir para cá, para a igreja, com uma conotação bem genérica de pessoas queridas, crentes, não daqui. E me chamou a atenção aquela linguagem assim bem genérica sobre a ressurreição e a Páscoa, bem diferente do que nós ouvimos aqui das nossas crianças, adolescentes e jovens, bem diferente do que estamos ouvindo sempre. E é a linguagem comum, a linguagem religiosa, a linguagem que faz bem à ansiedade religiosa das pessoas. Então, essa pergunta de Jesus a Marta, diante de uma tragédia familiar, seu irmão tinha acabado de morrer, ou já há 3 dias, né, já estava se cumprindo o período onde eles lacravam definitivamente o túmulo, porque estava efetivado ou garantido, de fato, que aquela pessoa havia morrido na cultura local naquela época. Eram 3 dias de um resguardo para que pudesse, então, estar confirmado que aquela pessoa havia morrido. Havia uma comoção e, ao mesmo tempo, uma expectativa muito grande de Marta, porque Marta cria que Jesus poderia, se ele quisesse, ressuscitar Lázaro, mas ela se apresenta a Jesus com uma dor muito grande, e Jesus responde carinhosamente: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Mas, Marta, presta atenção. Você realmente crê no que eu estou dizendo? E aqui, antes de orar, eu quero deixar essa pergunta para a gente. Nós cremos realmente que Jesus é isso tudo? O que significa a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo? O que é isso? Você crê nisso como? O quanto cremos nisso? O que esta verdade afeta a minha vida?
além da lembrança e da honesta devoção que eu tenho por este período. Mas e daí? E amanhã? O que a ressurreição de Cristo tem a ver com você amanhã? No seu trabalho, na escola, nas suas dinâmicas aí da vida que você tem? Você crê o quanto nisso? Vamos orar? Bondoso Deus, mais uma vez eu te agradeço pela honra que temos, ó Pai, de prestar este culto ao Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um, os que nos visitam aqui. Tem misericórdia e fala conosco pela Tua palavra, eu te peço, ó Deus, mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Quantas vezes a gente lida com circunstâncias que a gente, pela experiência que temos, a gente julga que conhecemos todos os seus desdobramentos. Isso eu já sei como é que acontece, vai depois acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Aí, quando a gente menos espera, surge aquele elemento inesperado. Surge aquela coisa que nós não contávamos e que muda completamente a perspectiva do desfecho daquela situação. Quantos de nós já não passamos isso? Principalmente aqueles que já rodaram mais um pouquinho. Eu não vou falar mais velho, não. A gente tende a acreditar que já sabemos tudo o que acontece e somos surpreendidos muitas vezes pelas coisas improváveis, pelas coisas que não esperamos. Eu creio que aí foi isso que aconteceu naquela manhã de Páscoa, lá na ressurreição de Jesus. Na mente dos líderes religiosos, de todo o sinédrio, os sacerdotes, a crucificação de Cristo tinha declarado o fim daquele movimento popular centralizado em Jesus, que estava desfocando os olhos ali de toda aquela liderança judaica, de todo o cerimonial judaico. Os fariseus, os líderes do sinédrio estavam preocupados. Então, a morte de Jesus tinha acabado com aquela ameaça à liderança judaica naqueles dias. É aquilo que eles imaginavam. Mas a ressurreição de Cristo, ela anulou o veredito do sinédrio. Todas as convicções que eles tinham, que tinham resolvido o problema matando aquele anarquista, foram jogadas no lixo com a morte de Cristo e com a ressurreição, principalmente. Acabou, anulou o veredito do sinédrio. Aquele que era o malfeitor que foi morto, agora estava vivo. E eles seguramente ficaram muito preocupados com isso. Também quando Jesus se levanta dentre os mortos, tudo o que ele ensinou no seu ministério público foi tudo completamente e definitivamente validado. Todos os questionamentos, se era Jesus mesmo, se era o Filho de Deus, se ou não ressuscitar, enfim. Com a morte de Jesus, já vimos, inclusive, não lembro se foi semana passada na mensagem, os próprios centuriões ali embaixo da cruz diziam, este realmente é o Filho de Deus. Lembram disso? Então, agora, definitivamente, os ensinos de Jesus ganhavam todo o credenciamento e estavam sendo inegavelmente validados. A ressurreição revitalizou a fé dos discípulos que estavam meio apavorados. Gente, o meu rei foi para a cruz e morreu mesmo. Mesmo Jesus avisando, falando, olha, eu vim para morrer por vocês. Sabemos que só João ficou por ali, os outros correram com medo de serem envolvidos ali em alguma situação e serem seguidores de Jesus, irem para a cruz também, ou algum tipo de prisão. Agora, com a ressurreição de Cristo, foram revitalizados na fé. Aqueles discípulos que estavam bem frágeis em suas emoções. Agora, a ressurreição era o centro da mensagem que os apóstolos começariam a pregar por todos os lugares. A ressurreição de Jesus Cristo também dos mortos. Não apenas ela demonstrou a verdade daquilo que ele ensinava, mas a ressurreição de Jesus provou que, de fato, ele era o Filho de Deus, como foi anunciado pelos profetas. Então, esse elemento inesperado, ele definitivamente transformou o curso da história. E é nesse momento que a gente fala sobre história que a gente tem que tomar um pouco de cuidado.
Que a gente não pense que tudo que está acontecendo nesses dias, seja apenas uma questão teórica ou meramente histórica. A gente precisa também reconhecer como é que a ressurreição de Jesus Cristo é fundamental para a nossa fé. É fundamental, irmãos, é derradeiro para a nossa fé. Vocês me ouvem falar aqui há 18 anos, em todos os natais que passamos juntos aqui, quem está comigo aqui desde que cheguei, que aquele bercinho lá que Jesus nasceu, ele sempre apontou para a cruz. Aquele berço não teve um valor isolado na história. Aquele berço sempre apontou para a cruz, para a morte e para a ressurreição. Porque a ressurreição é o centro da mensagem evangélica. É o motivo do nosso ajuntamento e o motivo da nossa esperança. A obra de Cristo consumada na cruz. Então, a ressurreição de Jesus ela é parte essencial da mensagem do Evangelho e o diabo quer muito banalizar isso. O diabo quer muito escangalhar o sentido da Páscoa com chocolate, com coelhinho e as coisas que nós sabemos, com desvios, distrações de atenção, quando o nosso foco deve estar unicamente centrado na nossa esperança. A nossa esperança tão claramente anunciada no Evangelho, na verdade é mais ainda em Romanos, capítulo 10, verso 9, quando vemos que as pessoas, para serem salvas, elas precisam crer que Jesus ressuscitou. Vamos ler juntos. Se você confessar, vamos fazer uma coisa bem bonita, vamos lá. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você perceba que a ressurreição não é apenas uma lembrança histórica, uma teoria, algo que aconteceu muito legal, mas que faz parte apenas de um enredo evangélico. A ressurreição é determinante para a nossa salvação. Lembrar, não somente lembrar e crer. E confessar Jesus Cristo como Senhor. E definitivamente crer, confiadamente, na sua alma, na sua vontade, que Deus deu vida a Jesus, para que eu possa ter total convicção de que quando eu morrer ou quando Cristo vier buscar a sua igreja, eu terei a vida que Deus deu a Jesus, a eternidade com Ele, por promessa divina, para aqueles que Deus separou para Ele e que foram convencidos do pecado pela obra do Espírito Santo e são guardados por Deus até o dia que estivermos para sempre com Ele nos céus. Tudo isso está envolvido na gloriosa mensagem que a ressurreição de Cristo aponta. Então não é a quantidade de vezes que a gente pratica algum ato religioso, não é a quantidade de vezes que eu faço algum tipo de sacrifício, algum tipo de penitência que resolve o problema da minha eternidade, ou do meu pecado, ou da minha culpa. O que resolve o problema da nossa culpa é confessarmos com a nossa boca que Jesus é Senhor e crer em nosso coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Isso é que resolve o nosso problema de pecado. Somente isso. Mas absolutamente nada. Você pode ter a vida mais legalzinha, mais bacaninha, mais religiosa, mais arrumadinha e simpática. Isso é muito bom, é louvável. Mas isso não é suficiente para termos garantido o perdão de pecados e a vida eterna. Um outro significado prático do crer em que Jesus Cristo ressuscitou deve confrontar em muito o crente, aquele que já aceitou Jesus como Salvador. A ressurreição de Cristo aponta, meus irmãos, para a necessidade de uma vida piedosa. Nós que fomos alcançados por esta graça bendita. Nas Escrituras nós somos encorajados, exortados, na verdade, a viver em conformidade com a vontade de Deus, com aquilo que confessamos que cremos,
Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele fala da loucura, que é uma pessoa salva por Jesus Cristo continuar na prática do pecado. Como é possível uma pessoa salva pela graça, por mérito nenhum, permanecer, algumas vezes deliberadamente, consciente, praticando o pecado, como se aquilo que aconteceu na cruz fosse uma banalidade? Na verdade, quem assim faz não entendeu ainda o que aconteceu na cruz e talvez tenha ainda apenas uma convicção intelectual do sacrifício de Jesus na cruz, mas não tenha ainda tido a compreensão na alma de que era você que deveria estar na cruz, mas nem se você fosse 1 milhão de vezes para a cruz, resolveria o seu problema de pecado. Só Jesus resolveria. Nós não podemos afirmar que nós morremos para o pecado em Jesus Cristo sem nos esforçar para deixar de viver pecando. Sem uma luta diária, que o nome disso na Bíblia é santificação. Não podemos dizer que nós fomos promovidos à condição de novas criaturas em Jesus Cristo. Isso é uma evidência pública e notória dessa novidade de vida no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Depois você vai ver lá, Romanos capítulo 6, verso de 1 a 11. Leia mais sobre isso. O fato é que a ressurreição de Jesus Cristo, ela fornece ao crente uma demonstração, nada mais, nada menos, do que do poder de Deus. Esse poder que está na ação de Deus, o poder que levou Cristo a ressurgir entre os mortos, é o mesmo poder que eu e você temos da parte de Deus para resistir, sujeitarmos a Deus, resistir a Satanás, e ele então, por ordenança, por ordem bíblica, a Bíblia diz que ele fugirá de nós. Nós recebemos o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus Cristo para uma vida santificada, para não vivermos pecando. Não temos nenhum álibi, não temos nenhuma justificativa se estamos em Cristo para usar aquela... Eu não consigo parar de fazer aquilo. Não, na verdade, eu não quero. Porque eu tenho do céu o poder que vem de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo. Eu tenho para vencer o pecado também. Amém? Você crê nisso? É a pergunta que Jesus fez para Marta. Romanos capítulo 8, verso 11, diz assim, está na versão Almeida Corrigida e Fiel. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O mesmo Espírito, o poder de Deus para ressuscitar Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que nos dá vida e mais vida. É o mesmo Espírito que nos capacita a jogar no lixo aquelas conversas fiadas. Ah, eu não consigo. Confesse como pecado, você não quer mesmo. Confesse isso como pecado, levante-se, confesse a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, e você desfrutará do poder de Deus para vencer o pecado. Nós temos também no Salvador, na verdade nós temos um Salvador ressuscitado. Isso é muito legal. O fato de que o nosso Salvador vive, mesmo tendo já estado numa sepultura, isso é muito especial, porque isso garante para o crente a esperança que vai além da morte física. Porque a morte espiritual, se nós estamos em Jesus Cristo, sabemos que Deus já nos deu vida. Agora, na morte física, o ser humano tem um grande medo dessa morte física, né? Ela vai acontecer para todos, para o crente e para o não crente. A questão é que aqueles que já estão vivos em Jesus Cristo, que receberam esta nova vida, também estarão vivos eternamente com Cristo nos céus.
Essa é a grande promessa que está contida na ressurreição de Jesus Cristo. Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14, nos confirma essa verdade. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele morreram ou dormiram. Então estamos debaixo de promessas espirituais, o fato de que temos um Salvador ressurreto, mas que já esteve num túmulo, nos dá certeza de que, quando morrermos, aquela morte não nos deterá. Amém? Irmãos, de modo geral, principalmente nessa época do ano, as pessoas não negam a existência de Deus, todo mundo fica meio espiritualizado, né? As pessoas não negam a existência de Deus, de Jesus, de uma cruz, enfim, todo mundo fica assim mais envolvido com essas lembranças históricas de um Jesus histórico, de forma geral. O grande perigo disso é a pessoa igualar ou equiparar a compreensão meramente intelectual e uma honesta simpatia por esses fatos, honesta, mas mera simpatia por esses fatos, a pessoa comparar isso com fé salvadora, com segurança de perdão de pecados e vida eterna. Você pode dizer, eu creio que Jesus Cristo foi o Filho de Deus, que deu sua vida para salvar pecadores. Eu creio que muita gente honestamente fala isso. Mas isso não é suficiente se aquelas evidências que eu disse lá atrás de um viver piedoso por causa da ressurreição de Cristo e do poder de Deus que nos capacita a uma vida transformada não estiver acontecendo. Se for apenas uma fraseologia, uma frase religiosa muito bonita, de significado muito grande, mas não passar disso, ela não adianta nada, não tem nenhuma diferença. Até há na Bíblia um texto bíblico que diz que os demônios também não negam isso. Eu já falei isso outras vezes, mas faço questão de repetir. Tiago capítulo 2, verso 19, diz, se você crê que existe um só Deus, muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então, meramente participar, talvez, de eventos religiosos em massa, acender ou apagar velas, ou participar de cerimoniais religiosos, apenas naquele período, sem nenhum tipo de comprometimento com aquele que foi à cruz e morreu pelo teu pecado, sem a compreensão que o pecado nos separa de Deus, sem a compreensão que o pecado nos deixa mortos, espiritualmente mortos, separados do Deus Santo. Caso não fosse assim, não haveria necessidade de Deus entregar o seu Filho como cordeiro pelo meu e pelo teu pecado. Porque isso aconteceu para que fôssemos reconciliados com Ele. Porque até então a Bíblia diz que éramos inimigos. Mesmo fazendo tudo bonitinho e dizendo que Jesus existe, que Deus existe, que Ele é muito bom. O diabo também não nega isso, os demônios não negam isso. Com o agravante de que o texto diz que eles não negam e tremem. E muitos de nós ouvimos todas essas verdades sobre Deus e nem sequer lembramos o que foi dito daqui a meia hora quando acabar o culto. Os demônios pelo menos tremiam com as realidades que envolviam a obra da cruz. Tremiam com a verdade de que Jesus ressuscitou, declarando a sentença final sobre o diabo. Os demônios tremeram com a ressurreição de Jesus. E nós falamos disso tudo muitas vezes e não trememos mais. Como aqueles homens lá que sepultaram Jesus aos pés da cruz, dizendo, olha, esse realmente, aterrorizados, eles diziam, esse realmente é o Filho de Deus. Lembra disso? Qual a diferença, então, entre uma crença, um convencimento intelectual, uma honesta simpatia pelas coisas que envolvem Deus, Jesus? Qual a diferença disso com fé salvadora? O simpatizante, ele reconhece os fatos do Evangelho, os fatos históricos, mas não se rende. Não se rende como pecador
reconhecendo Jesus como Salvador e Senhor. O crente em Jesus Cristo, ele vai do conhecimento, da crença em um conceito, para um compromisso de servidão, de adoração, de sujeição com Cristo. O crente em Jesus Cristo, ele confessa convicto que Cristo morreu na cruz e ele com ele. O crente em Jesus Cristo crê que Cristo ressuscitou dentre os mortos e ele com ele também. Morremos com Cristo, ressuscitamos também com ele. A morte e a ressurreição de Cristo Jesus, sem dúvida alguma, estão baseados em fatos históricos, mas que também são verdades inerrantes, são verdades infalíveis, são verdades irrevogáveis, que podemos depositar toda a nossa confiança e esperança, porque teremos de Deus tudo aquilo que Ele prometeu através de Cristo Jesus, quando foi ali e morreu por nós. Teremos tudo. A história, sem dúvida, aponta para a obra salvadora de Jesus Cristo, para a sua morte, com o propósito de suportar a nossa culpa como pecadores. A sua ressurreição, com o propósito de nos justificar diante de Deus, da condição de pecadores culpados para pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, a ressurreição de Cristo é algo tão maravilhoso. Ela significa, na prática e bem objetivamente, que a morte foi vencida pela vida. Vida que desfrutamos agora pela fé e que será plenamente realizada quando estivermos para sempre com Jesus, porque Ele vive. Você crê nisso? Vamos ficar de pé. Nós estaremos orando e encerrando nosso culto de gratidão, adoração a Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Mas eu quero antes perguntar bem objetivamente a você que até então não podia ou não tinha condições de responder esta pergunta. Ou talvez a sua resposta fosse uma suave, respeitosa resposta. Não creio assim. Não acho que seja isso tudo. E agora, depois do que você ouviu, de tudo que nós aqui pudemos testemunhar, agora talvez você possa estar compreendendo que tem mais algumas coisas que simplesmente uma simpatia, um relacionamento respeitoso apenas com esses símbolos não é suficiente para garantir perdão de pecados, muito menos vida eterna com Cristo nos céus. Logo no começo da mensagem, o texto que eu li é um dos textos que mais me impacta, e eu sempre lembro esse texto em diversas ocasiões. Porque eu tenho oportunidade, eu relembro esse texto. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus termina este momento com Marta dizendo, você crê nisso? E eu quero te fazer esta objetiva pergunta. E queria que nós estivéssemos todos orando. Você crê nisso? O meu convite a você que talvez tenha entrado aqui sem a convicção de que é um pecador e que carece daquilo que Deus fez por você na cruz. E que é pecador como eu, mas que ainda não se rendeu de uma simpatia por Jesus e pelas coisas que falam de Deus, há um compromisso de adoração, devoção e rendição àquele que morreu na cruz pelos teus pecados. Você está compreendendo isso nessa noite? Se você agora pode responder esta pergunta dizendo, eu creio em Jesus como meu Salvador. Eu creio que eu sou pecador e que Jesus é aquele que morreu pelo meu pecado. E que nesse dia lembramos que Ele ressuscitou também, para que ainda que eu morra eu tenha vida eterna.
Se você crê nisso, em nome de Jesus, diga aí no seu coração, eu creio. Eu creio. Eu entrei aqui sem essa convicção, entrei como simpatizante. Agora eu saio como um adorador. Eu entrei como uma pessoa que sempre respeitou muito a Deus e as coisas de Deus, mas sem compreender que eu sou um pecador completamente carente do que Cristo fez na cruz. Eu creio que Cristo fez isso por mim. Se você está fazendo isso agora, dentro do seu coração, na sua cabeça, Deus está ouvindo. Deus está completando na sua vida aquilo que eu não posso fazer. Deus está te dando a convicção de que você é pecador e te dando a certeza de perdão de pecados de vida eterna. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por este culto que nos permitiu prestar ao Senhor nesta noite. Muito obrigado pela tua bondade. Muito obrigado pela tua maravilhosa graça. Muito obrigado por Jesus Cristo, pelo perdão de pecados conquistado por Jesus na cruz em meu favor. Muito obrigado a Deus pela ressurreição que me garante a vida eterna com Cristo nos céus. Muito obrigado a Deus porque recebemos de Ti o poder para viver neste mundo sem mais sermos escravos do pecado, porque Cristo venceu a morte, porque Cristo ressuscitou. Não precisamos de nenhum tipo de ajuda ou favores do mundo. Temos tudo o que precisamos dado pelo Senhor através de Jesus. Ó Pai, ser com aqueles aqui nesta noite, se há alguém que respondeu a esta pergunta favoravelmente ao Senhor, você crê nisso? Se há alguém aqui entendeu o que foi pregado, está dizendo no seu coração, eu creio e recebo Jesus como Salvador, ó Pai, que em nome de Jesus, obra salvadora, mediante o Teu Espírito Santo, ó Deus, se complete na vida desta pessoa. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada um, os que nos visitam. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana dirigida, guardada pelo Senhor. Muito obrigado. Mais uma vez eu te agradeço por podermos estar aqui prestando este culto, te honrando, ó Deus, com o nosso culto ao Senhor. Assim eu te agradeço pela querida irmã Exaltina, que está conosco depois de uma ausência tão grande, ó Pai. Muito obrigado porque ela está se recuperando e está aqui hoje. Muito obrigado. Assim eu te louvo, agradecido, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Podem sentar. Tenha seu tempo de oração. Vou para a porta cumprimentá-los.